Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro A Revoada, O Enterro do Diabo, do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques já tem vários vídeos dele aqui no meu canal, porque ele é um dos meus escritores favoritos. E eu sempre quis ler esse livro. Esse livro foi o primeiro livro lançado por ele em 1955, quando ele tinha 28 anos. Então, eu estava bem ansiosa para ler esse livro. Finalmente consegui encontrar o livro. Ele é um livro bem curto, tem cerca de 100 e pouquinhas páginas, é uma leitura bem rápida, eu só demorei para ler porque eu estava no final de semestre e bastante trabalhos, tanto que essa resenha já era para mim ter feito há um tempo. E o que conta o livro A Revoada, o Enterro do Diabo? Bom, o livro se passa em Macondo. Quem leu 100 Anos de Solidão sabe que Macondo é a famosa cidade fictícia de 100 Anos de Solidão. Então, esse livro foi lançado antes de 100 Anos de Solidão. E 100 Anos de Solidão foi lançado nos anos 60. Então, quer dizer que o Gabriel Garcia Marques já estava imaginando a história, escrevendo, não sei como que foi o processo, né? Mas ele aqui já fala dessa cidade, essa cidade famosa, né, de 100 Anos. Se você não leu 100 Anos de Solidão, leia 100 Anos de Solidão agora, porque é um livro incrível, é o meu favorito do Gabriel Garcia Marques. Bom, vamos para a história. A história tem 3 narradores que são o coronel, a filha dele, Isabela, e um menino que é o neto do coronel, filho da Isabela. E eles estão os 3, e só que assim, os 3 são tu consegue perceber bem quem tá narrando, porque eles acabam assim falando, por exemplo, a moça fala meu pai fez isso, o menino fala minha mãe, então não é difícil saber quem não tá narrando, não é confuso. Então eles estão na casa do médico que se matou, se enforcou, e eles estão lá esperando a hora do enterro. O coronel, a mulher do coronel, que é madrasta da filha dele, Isabela, não quis ir no enterro, porque ela, como a maioria da cidade, odiava o médico. Já vou falar por quê. Então ele levou ela e ela levou o filho dela. Então, assim, eles estão na casa do médico esperando para ver quando vai ser o enterro. E o diabo do título, o enterro do diabo, é esse médico. E ele é odiado pela cidade toda. E as pessoas estão querendo, assim, até os que iam ajudar o coronel para levar no enterro estão querendo atrasar o enterro com medo de que as pessoas da cidade façam alguma coisa, que as pessoas esperaram muito por esse momento, pela morte do médico. Nenhum momento aqui cita o nome do médico, sabe? Só falam o médico, não citam. Então, ele é muito odiado, ele é uma pessoa sempre que foi, assim, muito estranho. Ele sempre, assim, foi tido como muito estranho, muito quieto, assim, de poucas palavras, realmente. E um dia várias pessoas ficaram feridas na cidade, por conta de que ele fala aqui que chegou uns invasores e várias pessoas ficaram feridas e foram lá chamar o médico para ajudar porque os outros médicos não estavam dando conta. Ele não abriu a porta e falou que ele tinha esquecido tudo que ele sabia, que ele não quis ajudar e fechou a porta. Então a cidade ficou com muito ódio dele quando ele negou ajuda às pessoas feridas e sonhava com o dia em que ele morresse. Então esse dia, né, chegou, ele se suicidou. E aqui no livro eles vão contando aqui com os pensamentos deles, o coronel, a Isabela e o menino, principalmente o coronel e a Isabela, vão contando assim a história deles, da cidade e do médico. Daí a gente vai sabendo como foi, tipo, o coronel, ele conta, né, que o médico chegou na casa dele há uns 25 anos atrás, com uma carta de recomendação do Aureliano Buendia. De novo, um personagem do 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão, né, foi lançado depois. Então quer dizer que Gabriel Garcia Marques estava escrevendo, eu já estava pensando nos personagens. Aureliano Buendia, o coronel Aureliano Buendia é um personagem que figura em vários livros do Gabriel Garcia Marques. Então ele teve essa carta de recomendação, eu acho muito interessante isso, do Aureliano Buendia para trabalhar na cidade, foi falar com o coronel e acabou ficando na casa do coronel. E ficou assim como hóspede por anos e anos, e o coronel sentia uma certa estima por ele, assim, mesmo ele sendo tão estranho, a mulher dele não gostava do médico. E também um dia ele salvou o coronel tinha caído um tombo, e ele salvou o coronel, então, e pediu só pro coronel que se um dia ele morresse, ele jogasse um pouco de terra em cima dele. Quer dizer que ele estava pedindo para enterrar ele. Então o coronel sentia essa dívida de enterrar ele mesmo contra toda a cidade. Então a cidade odiava ele, né? Queriam, né, que deixasse ele lá, né?
esperaram por esse dia, né, mas o coronel, e eles estavam com medo, as pessoas ficavam adiando, as pessoas que foram ajudar o coronel ficavam adiando o enterro, achando coisas para adiar o enterro, porque eles tinham medo de que as pessoas da cidade fizessem alguma coisa, sabe, não aceitassem, sei lá, né, ficassem violentas. E ele levou a filha dele junto. Então ele vai lembrando da chegada do médico. A Isabela também, filha dele, lembra da chegada do médico. Na verdade, ela era criança quando ele chegou. E ela lembra da própria história dela, do pai do filho dela, que foi pra cidade, pegou um dinheiro emprestado do pai dela e foi pra cidade fazer uns negócios. E disse que voltava e nunca mais voltou. Então, daí o menino, assim, os pensamentos do menino, assim como ele não conhecia o médico, ele foi tá lá vendo o médico morto, não sabe direito quem ele é, sabe que é um médico, mas são assim pensamentos assim recorrentes ao que ele quer voltar a brincar, quer sair dali, daquele lugar, né, com aquele homem morto em cima da cama, né, depois esperando o caixão. Então os pensamentos dele assim, né, não fazem referência a lembranças desse médico. Ele é um menino, assim, que tá descobrindo a sua própria sexualidade. Ele gosta muito do amigo dele, que eu botei aqui, o Abraão. Ele queria poder ir nadar no rio. Ele gosta, tipo, muito desse menino. A noite inteira sentiu vontade. Eles foram para o rio. Quero ir só com Abraão, para ver o brilho de seu ventre. A noite inteira senti vontade de voltar com ele sozinho pela escuridão, para lhe roçar a coxa enquanto estivermos caminhando. Então ele é um menino ainda que está descobrindo, né, a sexualidade dele, assim, tipo, gosta muito do amigo. E então conta aqui que o médico ficou na casa, assim, morando lá, até que um dia ele foi embora com a Meme. A Meme é uma índia que mora lá desde a época que a mãe da Isabela era viva. A mãe da Isabela morreu no parto. E ela é como se fosse uma filha de criação do coronel. E ela foi embora com ele. Ele já não estava mais trabalhando como médico. Ele deu um dinheiro que ele guardou para uma quitanda para ela. E todo esse tempo ele estava assim às custas do coronel, mas ele tinha um dinheiro guardado e ela montou uma quitanda e eles foram morar juntos. E as pessoas não entendiam por que ela Meme quis morar junto com aquele homem estranho. E um dia ela estava doente e ele se recusou a sair do quarto para ajudar ela. Então por que ela ia querer morar com ele? Isso é uma coisa que é explicado mais tarde aqui no livro. Bom, só que daí passou os anos, a Meme sumiu. A Isabela aqui, ela fala, né, que com a morte do médico, a gente sempre vai ter o mistério do que aconteceu com a Meme. As pessoas na cidade acreditavam que ele matou ela. Eles foram até olhar na casa dele, né, mas não encontraram nada. Então ela tá desaparecida, mas todo mundo acreditava que ele tinha matado ela. Então, né, isso aqui vai ser revelado depois, né, que aconteceu. Eu não vou falar, né, porque para não ser spoiler. Outro personagem bem interessante que tem aqui no livro é o padre. Que o apelido do padre é o cachorro. A mãe dele chamava ele de cachorro, cachorrinho, quando ele era criança. E ele é uma figura, assim, bem, vamos dizer assim, um padre bem diferente, assim, bem, digamos, extrovertido. Quando ele era mais jovem, ele foi soldado. E ele voltou sendo padre, né? Então, o apelido cachorro já tinha pego desde quando ele era pequeno. Então, eles continuavam chamando o padre de cachorro. E ele, tudo bem, né? E ele é um padre estranho porque ele, nas missas, ele não falava da Bíblia, né? Não abria a Bíblia, ele ficava falando da previsão do tempo, abriu o almanaque da previsão do tempo e ficava falando das tempestades, da previsão do tempo, sabe? Então ele era um padre, assim, bem diferente, mas muito querido também. Aqui, no passado 25 anos, ele já tinha morrido, né? Então eles estão lá nesse enterro e, né, lembrando dessas histórias do médico, das histórias deles mesmo. E tem um pouco de literatura fantástica aqui no livro, tipo, porque a maioria dos livros do Gabriel Garcia Marques tem literatura fantástica. Então tem a parte que o menino fala que tem uma pessoa na casa dele que vai se esquentar no... Deixa eu ver se eu acho essa parte. Que no um assento imprestável, num canto da cozinha, serviu para receber visitas e agora é utilizado pelo morto, que todas as noites ali se senta de chapéu para olhar as cinzas do fogão apagado. Ele está falando do médico. Então, né, tem essa pequena parte no primeiro livro dele, né, de literatura, assim, fantástica, sobre meio que coisas sobrenaturais, né, que marca bastante a literatura do Gabo. Então, eles estão ali naquela situação de não conseguem enterrar, querem ir logo para casa, estão pensando o que a cidade vai pensar. E outra coisa que eu achei bem interessante foi que nesse livro, assim,
prestar atenção, ele fala o que vai acontecer com a cidade de Macondo no final de 100 Anos de Solidão. Quem leu sabe, quem não leu, leia, mas assim, tipo, ele fala assim 2 vezes o que vai acontecer. Então quer dizer que ele já estava escrevendo, já tinha pensado até no final do livro. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que... Só que assim, eu gostei do livro, gostei bastante, só que eu acho que a história, quando ela podia ser mais longa. Eu acho que depois podia se desenvolver mais no final. Eu queria mais, sabe? Eu queria saber mais coisas. É que eu, assim, não vou dizer que ficou incompleto, mas eu queria... A gente fica querendo mais, querendo saber mais como as coisas vão se desenrolar. Então, né, eu gostei, né, mas eu acho que todo mundo que terminou de ler, né, queria mais dessa história, saber o que vai acontecer depois. Não, eu não vou contar mais, né, porque ele é um livro bem curto, né, então fica a dica, né, A Revoada, do Gabriel Garcia Marques, e leia 100 Anos de Solidão. Vou mostrar aqui que eu tô lendo agora. Eu ainda tô lendo o Diário de Anne Frank, que é uma releitura, né, pra fazer uma resenha. Eu tô na metade. E eu tô lendo a Frida. Esse aqui, olha, eu vou demorar, porque ó, é um super livro, super... Tem, sei, 500 páginas, mais ou menos. Então é isso. Obrigada. Se inscreva.